Olá, eu quero iniciar esse momento de estudo bíblico semanal da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, com uma pergunta. Que valor tem para você o templo, a casa do Senhor? O templo, ou a capela, ou a sala, ou a casa onde você se reúne com seus amigos e irmãos na fé. Que valor tem esse espaço, que nós chamamos de templo, ou que simplesmente chamamos de igreja? Mas o local onde nós nos reunimos, o local onde juntos adoramos a Deus com hinos e salmos, o local onde ouvimos a palavra do Senhor, o local onde participamos da Santa Ceia, onde recebemos o batismo, o perdão dos pecados, a bênção de Deus. Sim, que valor tem esse lugar, esta casa para você? Eu estou iniciando esse estudo bíblico com estas perguntas, porque aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre nós estamos vivendo uma semana, eu diria até festiva, porque no próximo dia 8 de dezembro de 2024, a nossa Comunidade Cristo estará completando 122 anos de existência. E o templo onde nós nos reunimos estaremos lembrando exatamente 70 anos desde a sua dedicação. A Comunidade Cristo, inicialmente, após sua fundação, funcionava num espaço alugado, mas já em 1907 construiu a primeira capela, que também servia de escola. Ela posteriormente, no ano de 1922, foi reformada, ampliada, inclusive com uma torre e sino. E esse templo serviu até 1952, quando então se iniciou a construção do novo templo, do atual templo, que foi dedicado como casa de oração, casa do Senhor, no dia 5 de dezembro de 1954, ou seja, exatamente há 70 anos atrás. Por isso, no próximo dia 8 de dezembro de 2024, queremos com muita alegria e gratidão a Deus, agradecer por essa casa onde nós podemos nos reunir. Mas também surge a pergunta: a igreja cristã precisa de templos? A igreja cristã precisa construir templos para se reunir? Por que eu faço a pergunta? Exatamente porque nos primeiros 300 anos da história da igreja cristã, após a ascensão do Senhor Jesus, talvez o período mais próspero, de maior crescimento da igreja, praticamente não havia templos. O povo se reunia nas casas. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Efésios, a igreja de Éfeso não é a igreja que se encontrava apenas em um lugar, mas em vários locais. Paulo seguidamente menciona em suas epístolas, referindo-se à igreja que se reunia na casa de fulano, na casa de ciclano e assim por diante. Essa era a realidade. Bom, eu não estou questionando de modo nenhum a importância do templo, da casa do Senhor. Apenas faço essa observação de que a igreja de Cristo, ela não depende de locais ou de templos para se reunir, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Lembram aquela palavra que o Senhor Jesus disse? Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Essa é a realidade da igreja de Cristo. Mas a casa do Senhor, o local consagrado como casa do Senhor, é de uma importância muito grande. E por isso eu quero refletir com você um pouco sobre isso, começando com a realidade do Antigo Testamento. Talvez nos próximos 1 ou 2 estudos, vamos continuar refletindo sobre a importância da casa do Senhor e muito especialmente sobre a ligação
do templo com o próprio Senhor e Salvador Jesus. Eu começo falando um pouco sobre, digamos, o primeiro ambiente que foi construído como casa do Senhor. E eu me refiro ao tabernáculo lá do Antigo Testamento. Após a saída do povo de Israel da escravidão egípcia, e quando eles se estabeleceram no deserto próximos do Monte Sinai, e quando Deus chamou Moisés para o alto do monte para lhe entregar as tábuas da lei, Deus também deu a Moisés várias orientações sobre a construção de um tabernáculo, de uma tenda, que seria, por assim dizer, o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Depois vamos olhar um pouco o templo, a construção do templo em Jerusalém por Salomão, filho do rei Davi. Também olhar um pouco a destruição desses templos e a relação do Senhor Jesus com o templo de Jerusalém. Isso é bem importante. Pois bem, eu quero começar com um texto bíblico de Êxodo capítulo 25. Então você pode tomar a sua Bíblia e acompanhar. Êxodo capítulo 25. A primeira referência é quando ainda o povo está lá no deserto, próximo do Sinai, quando então Deus ordena que Moisés peça ao povo para trazer ofertas visando a construção deste tabernáculo, desta tenda sagrada. Vamos ouvir, Êxodo 25, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isto, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão. Que tipo de ofertas o povo deveria trazer? Ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E agora observe o que Deus disse a Moisés na sequência: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ali está o propósito, porque Deus pede a construção do tabernáculo. E na sequência Deus também pede que Moisés mande preparar a arca da aliança. Está logo na sequência. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metros de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro e coloque esse revestimento por dentro e por fora. E o que deveria ser colocado dentro desta arca eram exatamente as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Esta é a sequência aqui da ordem de Deus. No capítulo 26, logo em seguida, Êxodo 26, vem a orientação de Deus sobre mais detalhes na construção do tabernáculo. A gente simplesmente chama de tabernáculo, que é a tenda sagrada, o ponto de encontro, ou como Deus disse, para que eu possa habitar no meio deles. E a orientação para a construção desse tabernáculo, que tinha 2 salas principais e que tinha também um pátio que cercava aquelas 2 salas. Uma chamava-se Santo dos Santos ou Santíssimo e a outra sala chamava-se o Santo Lugar. A arca era colocada no Santo dos Santos.
E estas duas salas eram separadas por uma grande cortina chamada véu. A orientação de Deus está no capítulo 26, verso 31. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Neste Santo dos Santos, onde estava a arca do Senhor, apenas o sumo sacerdote podia entrar. Ele precisava primeiramente purificar-se, oferecer sacrifícios pelos seus pecados, para então entrar no Santo dos Santos, levando também a culpa, o pecado do povo diante de Deus, as aflições do povo, e depois trazendo também o perdão, a paz e a orientação de Deus para todo o povo. Porque na entrada do tabernáculo, já dentro daquele pátio maior, estava o altar dos sacrifícios, e onde diariamente eram feitos o sacrifício do cordeiro pelo pecado, pela culpa das pessoas. E chamo a atenção para o véu do santuário, porque nós lembramos que na morte de Cristo, aliás, antes disso dizer assim, que o véu não permitia que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, na santidade de Deus, por assim dizer, porque o pecado humano impede isso. Então o povo precisava de um intermediário. O sacerdote era o intermediário que levava a culpa do povo a Deus, que levava a ansiedade do povo a Deus, mas o povo não tinha acesso. Só que na morte de Jesus, isso está relatado lá em Mateus capítulo 27, mais precisamente no verso 51, na morte de Jesus houve trevas, terremotos e a observação, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O véu que separava, que impedia o acesso a Deus, esse rasgou-se. Qual é o significado disso? Graças à morte redentora de Jesus, pelo pecado e pela culpa de todos os seres humanos, o céu está aberto. O acesso a Deus existe para todos. Tanto é que o apóstolo depois, na carta aos Hebreus, incentiva dizendo: tenham coragem, cheguem perto do trono de Deus, do trono da graça de Deus. Por causa do perdão de Cristo, todos temos acesso a Deus em Cristo, né? Por causa de Cristo, Ele é o nosso mediador. Não precisamos mais de sacerdotes como o povo do Antigo Testamento, mas pela fé em Cristo, nós temos livre acesso a Deus, podendo chamá-lo de Pai. Maravilhoso isto, não é verdade? Muito bem, esses então são detalhes da construção daquele que seria o primeiro templo, ou conhecido pelo povo de Israel de tabernáculo. E isso perdurou por várias décadas, por muitos anos. Depois o povo de Israel, após os 40 anos de peregrinação no deserto, finalmente chegou à terra prometida, a Canaã, e lá se estabeleceu. Os anos se passaram, Deus governou o povo através dos juízes, depois o povo pediu um rei, e chegamos no tempo do rei Davi, mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo. E o rei Davi, depois já de edificar Jerusalém, ele tem o desejo de construir a casa do Senhor, edificar a casa do Senhor. E num determinado momento, o rei Davi, ele chega ao profeta Natã e diz o seguinte: e aconteceu que quando o rei Davi
já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã. Vamos ver o que ele disse. Está lá em 2 Samuel capítulo 7. Veja, é Davi falando ao profeta Natã. Estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei, vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Então Davi expressa esse desejo. Ele já está morando em palácios lá em Jerusalém, mas a casa do Senhor, a arca do Senhor, ainda está numa tenda. É aquele tabernáculo ordenado por Deus a Moisés. E então Davi tem o desejo de construir um templo, onde estaria a arca do Senhor. E aí nós vamos para o livro de Crônicas, né? O primeiro livro de Crônicas, são 2 livros de crônicas que nós temos na Bíblia. Eles exatamente descrevem toda a trajetória desde a criação e toda a trajetória do povo de Deus do Antigo Testamento. Lá no capítulo 22, nós vemos então que Davi faz preparativos para edificar o templo, onde ele seria construído. Davi tinha tido uma experiência, eu diria assim, negativa, porque num momento em que ele se ensoberbeceu, num momento de fraqueza, ele mandou contar o seu exército para, de certa forma, mostrar poder e força, e isso desagradou a Deus. E Deus castigou o povo por causa disso, dessa atitude de Davi. E, inclusive, Davi então disse a Deus, Senhor, a culpa é minha, e castiga a mim, mas não o povo. E então Deus lhe permitiu escolher 3 tipos de castigo, né, que seriam 3 anos de fome, ou 3 meses de guerra, ou 3 dias em que a espada do Senhor estaria sobre o povo através de uma peste, de uma epidemia. E isto efetivamente aconteceu. Mas Davi clama ao Senhor e ele é orientado então a oferecer um sacrifício. E ele vai até um lugar na eira de Ornã, na terra de Ornã. E ele pede, me vende essa terra, porque aqui eu quero edificar um altar ao Senhor. E Ornã lhe disse, olha, eu vou te dar essa terra, pode aqui construir o altar do Senhor. Foi então que Davi respondeu aquelas clássicas palavras, não vou comprar pelo seu inteiro valor, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei a Deus holocausto que não me custe nada. Então Davi lá, naquele local, naquela terra, faz um altar, oferece sacrifício ao Senhor. E depois Davi diz, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Isso está em 1 Crônicas 22. E aí Davi logo deu ordens, né, aos especialistas que trabalhavam com madeira, com ferro, com ouro e prata, começando os preparativos para a construção do templo. E ele disse assim, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Então Davi projeta esse templo magnífico, maravilhoso, a ser construído. E chega o momento em que ele dá ordens a Salomão, seu sucessor, e lhe diz, ainda em 1 Crônicas 22, então Davi chamou Salomão e lhe disse, meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus,
Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará o templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra. Na minha presença, eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este, ou seja, Salomão, edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então, digamos, a justificativa de Davi, ele não iria construir o templo. Ele foi homem de guerra, mas o seu sucessor, Salomão, iria construir o templo. Mas Davi não deixou de preparar todas as coisas. Na continuação, especialmente em 1 Crônicas 22, a partir do 14, está escrito assim: eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro, e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Imaginem aí a grandiosidade. Por esse relato vemos a grandiosidade desse templo a ser construído. E aí Davi diz ao seu filho Salomão: portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. E Davi ordenou que todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho. Então é bem significativo, né, o que acontece aqui na preparação da construção do grandioso templo em Jerusalém. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Aí, se nós formos um pouco mais adiante, no livro de 1 Crônicas, lá para o capítulo 27, 28, 29, nós vamos ver, especialmente 28 e 29, Davi apresenta a planta do templo para seu filho Salomão. E é interessante que, ao entregar a planta, ele diz também que ele recebeu essas orientações de Deus. A construção do templo não saiu da cabeça do rei Davi, mas Deus lhe deu as orientações, inclusive as medidas da construção do templo. Davi entregou, está lá no verso 11 do capítulo 28, Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo que tinha em mente com referência aos átrios, ou seja, aos pátios da casa do Senhor, e a todas as câmeras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para o tesouro das coisas consagradas. Podem observar a grandiosidade daquele templo. É claro que a parte central do templo é a reconstrução, digamos, daquela planta do tabernáculo, onde estavam aquelas duas salas, o santo lugar, ou o santíssimo, o santo dos santos, o santíssimo e também o santo lugar. Mas ao redor, muitas salas, muitos espaços, muitos pátios a serem construídos. E aí agora um detalhe: assim como aconteceu na construção do tabernáculo lá no deserto, também neste momento começa-se a pedir ofertas do povo
para a construção do templo em Jerusalém. E Davi começa com o seu exemplo. Está lá no capítulo 29, a partir do verso 3. No verso 2, Davi diz: portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata e assim por diante. E no verso 3, Davi diz: e ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Observem a importância disso. E aí o texto bíblico relaciona as riquezas que o próprio rei Davi coloca à disposição para a construção do templo. E ele então diz aos seus generais, aos seus subordinados: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E aí os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e todas as outras autoridades também trouxeram ofertas para o templo. E a referência lá no final do livro de 1 Crônicas o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrava com grande júbilo. Queridas irmãs, queridos irmãos, é bem significativo, ou são significativos esses relatos em relação primeiramente à construção do tabernáculo e depois também à construção do templo em Jerusalém. E uma coisa chama a atenção: o povo edificou, o povo trouxe, Deus orientou, Deus guiou, e o povo trouxe as ofertas para a edificação destes locais consagrados como casa do Senhor. Eu quero, para concluir, pedir para você, ou voltar àquela pergunta inicial: que valor tem para você aquele espaço consagrado como casa de oração ou casa do Senhor, onde você se reúne com seus irmãos e irmãs na fé para ouvir a palavra, para participar da comunhão da Santa Ceia, para oferecer a Deus louvores com hinos e cânticos e salmos e trazer-lhe ofertas? Que valor tem esse espaço? Que nós também simplesmente chamamos de igreja, né? A nossa igreja é uma referência também ao lugar onde nós nos reunimos. Que Deus permita que possamos refletir sobre isso e valorizar, né? O salmista diz lá no Salmo 122, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção! Esse era um convite, no caso do povo de Israel do Antigo Testamento, a se deslocar até Jerusalém para visitar a casa do Senhor. Eu me alegrei quando me disseram. Que alegria, né, quando nós podemos nos reunir semanalmente, ou a cada novo domingo, a cada novo sábado, na casa do Senhor. Também o salmista diz que meus pés pararam diante da casa do Senhor, né, em alegria, em louvor e gratidão. Bem, nós vamos continuar conversando nos próximos estudos sobre o templo que Salomão edificou, que depois foi destruído, que foi reconstruído precariamente, depois foi reformado, depois foi novamente destruído e já não existe mais. Mas especialmente queremos ver qual é a relação do templo com o Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e coloque no seu coração sempre alegria pela casa do Senhor. Um grande abraço, a bênção de Deus a todos.